Olá, Juan, eu gostaria que você se apresentasse. Ele é uma pessoa aí formidável, tenho encontrado ele em vários eventos, principalmente aí nas lives que têm acontecido do Instituto Inovice, do Projeto Abraço. É uma sumidade aí em fazer acontecer eventos, certo, Juan? É marido Essa da Sandra que está aí com a gente. é da Sandra, Né, exatamente. Sandra? Exatamente. Antes de mais nada, né? Você não é nada, viu? Você é só o marido, entendeu? Tô brincando. É sempre assim, as mulheres elas levam os títulos mais importantes, né? Mas é É, muito legal, né? Porque a Sandra é uma grande parceira e tá em todos. isso auxilia muito no processo de tudo na vida, né? Claro, é isso mesmo. Mulher tá aí sempre ao lado, certo? Isso aí. Então conta um pouquinho de você, Juan. Bom, eu sou o Juan Gradil, né? Elas Juanito mandam, eu Gradil, conheço. né? E eu tenho 49 anos, sou um ex-comerciário, né? E já há um pouco mais de 5 anos, 5, 6 anos, eu resolvi trabalhar com eventos, né? Resolvi trabalhar com eventos Bacana, tá um porque empreendedor aí com a gente. resolvi trabalhar com eventos porque eu sempre fui um apaixonado por música e aí até o momento em que eu trabalhei na situação convencional, né? Fui comerciário por um bom tempo, fui gestor de algumas lojas. Eu e quando isso terminou, eu me lembro que na época eu fazia um curso de eventos, né? E eu falei não vou desistir do evento, do curso, porque primeiro que se eu comecei a fazer esse processo, eu imagino que tem um motivo para estar fazendo isso. E eu queria entender o que que era o evento na preparação, né? Tentar entender como o evento acontecia, independente de quando você chega e já está tudo pronto lá, né? Eu queria entender como era a montagem, queria entender como as coisas eram desenvolvidas para que quando as pessoas chegassem, os eventos já estivessem prontos e acontecendo. E aí eu dei continuidade a esse curso para que eu pudesse entender esse processo. E antes disso eu já havia feito também um curso de discotecagem, né, com um grande parceiro aí, um DJ conhecido na noite. E aí eu fiquei meio que, e agora? Como é que eu vou fazer o processo? Né? Precisava investir naquilo que eu havia aprendido, precisava colocar em prática o processo, e foi daí que começou a situação dos eventos. Né? Eu me lembro que o primeiro evento que eu fui fazer foi um casamento, uma, 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 uma amiga nossa, e eu fiquei desesperado. Né? Eu falei, caramba, ou eu vou fazer um excelente trabalho, ou eu vou acabar com o casamento dela. E Olha foi só muito, que e foi muito legal porque os eventos eles são grandes responsabilidades das pessoas para quem está organizando. As pessoas que estão nos eventos, elas não necessariamente esperam encontrar problemas, elas querem curtir o evento, né? E acho exato. que esse é a grande responsabilidade do profissional de evento, é fazer com que você consiga entregar aquilo que as pessoas querem é, aproveitar sem que elas percebam que existam problemas e você tem que resolver isso com rapidez e trazer alegria para as pessoas. Isso mesmo, da forma mais natural possível, né, Juan? Sem dúvidas, sem dúvidas. Queimar a cabeça aí para fazer tudo acontecer, apagar incêndio o tempo todo, porque realmente quem trabalha com evento trabalha sob pressão, né? Sem Eu, durante dúvidas. esse momento aí que trabalhei 20 anos em marketing, fazendo feiras e eventos aí, nesses 20 anos todos, no Brasil inteiro, é sempre assim, cada evento é uma novidade, cada evento, várias coisas acontecendo e a gente tem que aprender a lidar com essa pressão. Aliás, quem É, eu, não gosta de pressão não adianta, né? É melhor contratar, não é não? eu costumo dizer que todos os eventos eles são iguais, ao mesmo instante eles são diferentes, porque existe toda uma programação para que ele aconteça, só que o evento é muito dinâmico, não? Então você precisa se adequar ao momento e fazer com que a coisa flua da maneira mais natural possível, né? Então, todo o evento é uma experiência.
É isso mesmo. Boa noite, Rê. Ó, o Rê entrou aí também. Ele também vai fazer parte aí de um trabalho de live com a gente. Vai ser bem bacana. Inclusive, numa brincadeira aí, eu tentando colocar um vídeo hoje, falando da live, coloquei o vídeo errado, deu tudo errado. Aí foi muito engraçado. Foi fun. Olha só. Bom, a gente agora está vivendo um momento de pandemia, muita coisa mudou, certo? Agora a gente está precisando reestruturar tudo isso. E aí, como reinventar? E aí vieram as lives. Tem essas lives que a gente está fazendo aqui pelo Instagram, mas tem lives aí acontecendo no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Aliás, nós, pelo que eu andei percebendo, estamos bem de lives, né? Eu gostaria de trazer aqui uma curiosidade das lives que estão acontecendo aí, ó, listas de lives musicais mais vistas abaixo, né, aqui. Olha só, Marília Mendonça com 54 milhões de views, é quem está liderando. Bruno e Marrone vem em seguida, Henrique e Juliano, Simone e Simara, Luan Santana e por aí vai. E isso é muito bacana, né? Hoje, se você perceber pelos sites aí na internet, a gente percebe aí várias baladas acontecendo aí bem firmemente, né, Luan? O que você me fala sobre isso? As lives, elas se tornaram, nessa pandemia, o entretenimento das pessoas, né? Uma vez que todas as situações onde existia uma grande concentração de pessoas, elas deixaram de existir, então as lives, elas se tornaram... na verdade, todo mundo resolveu fazer live, né? Eu acho muito legal que existam esses números, né, dos grandes artistas, mas eu acho que mas eu acho que o legal também é que as lives, elas proporcionaram às pessoas, de uma maneira geral, que trabalham e que nem sempre é o grande artista, para que essas pessoas também pudessem aparecer. E isso trazendo, inclusive, uma responsabilidade, porque fazer as lives é a mesma responsabilidade de fazer um evento presencial. Você precisa entregar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir ou que elas querem, né? E é muito legal porque as lives, elas... Eu imagino, inclusive, que as lives, elas devam permanecer posterior a esse período de pandemia. É verdade. Como muitas coisas que a pandemia trouxe de lição, eu acho que as lives, elas vão continuar com força e não imagino que isso vá mudar agora, né? É que agora talvez exista uma demasia, né? Tem live... Congestionamento de lives, né? Os sites, pela manhã, já tem listas, né, das lives que acontecerão no final de semana ou durante o dia, enfim. E é muito legal porque, além do processo das lives de música, existem também as situações de profissionais que querem trazer os seus trabalhos, que querem divulgar as suas situações para um público que, de repente, não o conhece. E isso é muito bom. Muito bom mesmo. E hoje existem ferramentas boas para isso, né, Juan? A gente sabe fazer, ajuda a fazer, mas existem aí muitas coisas bacanas via Zoom, via YouTube, que Sim. pode acontecer. As redes sociais, elas estão sendo bastante utilizadas, né? Instagram, Facebook, e essas plataformas novas, né, que foram criadas para o home office, né? Muita gente está em casa fazendo home office. Então, o Zoom, o Meet, né, que é uma plataforma gratuita do Google, elas estão aí com adaptações possíveis. Elas estão com adaptações possíveis. O Zoom é uma plataforma que você consegue usar por 24 horas seguidas, né? E você cria uma reunião no Zoom e você consegue usar por 24 horas. No Meet, no Zoom você precisa ser um assinante, mas ainda assim as situações gratuitas você consegue usar por pelo menos 2 horas, né? Eles falam que é um tempinho menor, mas isso vai além. E são todas as plataformas que eu acredito que, para quem quer divulgar situações, quer mostrar o seu trabalho, elas precisam ser conhecidas e usadas. Afinal de contas, a tecnologia está aí para ser explorada, né? É isso mesmo, ó. É isso mesmo, viu, Fabiano? Faz parte agora do novo normal. Exatamente isso. Ó, eu gostaria de agradecer a entrada aí agora do Marcos Maida. Não sei se vocês sabem, ele é um grande mentor. Ele foi aí uma das pessoas também fundamentais na construção do For the Brave. Diretor da Fiesp está aqui com a gente. Muito obrigada. Ele esteve em Chicago ano passado, fez uma transmissão ao vivo para a gente lá, foi muito bacana. Gratidão.
Gratidão, Marcos Maida. Muito obrigada mesmo. Vamos lá. E aí? Agora a gente gostaria de estar ouvindo o seu case, né, Juan? Vamos aí conversar um pouco do que tem acontecido nessa construção sua, nessa reconstrução do seu empreendedorismo. Quer dizer, você fazia parte aí, fazendo esse trabalho nas casas noturnas, né, nos restaurantes, e de repente precisou sambar, entre aspas, para fazer a coisa acontecer de uma forma inusitada, né? E fazendo essa captação de público que, na minha opinião, realmente não difere de um evento presencial, porque toda essa estratégia de marketing por trás realmente é muito parecida, né? Mas conta aí pra gente como é que foi essa história toda sua. Bom, eu vinha trabalhando de maneira normal, como todo mundo, até março, né? Até março a gente minhas situações individuais, elas se resumem a eventos sociais e corporativos, né? Então, o social, em relação ao processo de casamentos, confraternizações, assim como os corporativos, e também, e isso vinha normal até março, só que aí chega março, começa a pandemia, e a pandemia foi destruindo todos os eventos agendados, né? Não só para mim, como para todas as pessoas que trabalham com eventos. E aí a gente, de repente, criou essa possibilidade de não sumir, né? Não tinha como nós desaparecermos nessa situação, porque existia uma situação agradável que era o fato das pessoas estarem em casa, né? Então, o fato de todos estarem em casa, das lives se tornarem situações comuns para todos, né? E o fato de você precisar trabalhar um processo de continuidade e junto a esses eventos sociais, né? Eu tive algumas experiências em parceria com o Edenilson, que tá conosco na live, que é um parceiro de um dos trabalhos que eu executo, que é o Festa Garagem, que é um projeto que, na verdade, ele já tem 3 anos, né, de funcionamento, né? Então, no primeiro momento, nós começamos a usar essas plataformas como o Zoom e o Meet para poder trazer o nosso público e fazer com que essas pessoas ouvissem essas músicas. É um projeto de flashbacks, é um projeto chamado Festa Garagem, que quer lembrar um pouquinho dos bailes de garagem do passado. São músicas dos anos 70 aos anos 2000. Nós tínhamos, inclusive, uma festa agendada, que era aniversário de 3 anos, só que esse aniversário, na verdade, não pôde acontecer ainda, exatamente por conta da pandemia. E aí a gente resolveu fazer algumas tentativas para poder fazer com que o nosso público não nos esquecesse, né? E acho que um case de sucesso desse momento, que foi, inclusive, que é o nosso tema, inclusive, das lives mais criativas ao longo da pandemia, nós tivemos, né, conversamos a possibilidade de fazer uma live no Dia dos Namorados, né? A gente já havia feito outras lives para um público. O nosso grupo de Facebook, por exemplo, tem um grupo que tem 1.300 pessoas, que, na verdade, começou com um grupo de amigos e a coisa foi tomando corpo, as festas foram ficando muito boas. Quando a gente fez 2 anos, a gente fez uma festa no Juventus, com um DJ convidado famoso, e aí a gente recebeu pessoas que nós não conhecíamos, né, e passamos a receber nas nossas festas. E aí a gente teve um case muito legal, que foi o Dia dos Namorados, né? E dentro desse tema que é o nosso, da criatividade do evento dentro da pandemia, nós pensamos em criar um evento para o Dia dos Namorados, em que só tivesse as músicas românticas e que fossem todas flashback, dos anos 70 aos anos 2000, enfim. E aí a ideia era fazer com que as pessoas se sentissem tranquilas em casa, curtindo o Dia dos Namorados, mas que elas pudessem ouvir as músicas que elas pudessem pedir, né? Elas poderiam pedir músicas, enviar mensagens românticas para as pessoas que de repente estavam com elas, seus maridos, namorados, enfim. Para ver essa interação, né? Para existir a interação, exatamente. E a nossa proposta era fazer com que a live fosse como se fosse aquele programa antigo da Rádio Cidade, né, o Love Songs, em que a gente...
em que a gente pudesse fazer com que as pessoas ouvissem o que elas queriam, ou uma música que fosse marcante para elas. Ó, E quando a gente a começou... Sol estava lá, viu? Tô só te interrompendo, tem gente que estava aí nesse seu evento, hein? Sim, Tá ela estava falando, lá, ó, ela muito estava legal lá. esse dia. Foi muito legal, porque, como toda live, né, aquela coisa do que o Faustão fala, né, quem sabe faz ao vivo, nem sempre é tão real, né? Porque É, a gente, não porque mesmo. na hora do ao vivo, né, são muitas as situações que você se desafia, e isso eu acho que a maior situação que todo mundo que está pensando em atender público com evento ou trabalhar com lives, o desafio é entregar um produto que seja pelo menos próximo daquilo que de repente eles estão acostumados de enxergar presencialmente, né? E Exato. aí, e aí nessa live, a gente tinha a proposta da música, nós tínhamos a proposta de criar uma situação que era o programa Love Songs, né? Eu me lembro que eu baixei, inclusive, a música que era o tema do Love Songs, né? Que quando o locutor da época, né? Inclusive foi muito feito pelo Sérgio Boca, né? Que tinha uma voz incrível, que era o locutor da Rádio Cidade. E aí a gente colocou esse fundo musical, as pessoas puderam interagir com suas homenagens, com pedidos musicais, e, assim, na divulgação, nós recebemos a possibilidade de ter patrocínio, né? E aí três empresas nos procuraram para que a gente pudesse trabalhar em conjunto nessa live. Olha só que bacana. Eu vou te cortar um momentinho, Claro, porque eu quero falar de duas coisinhas que você falou que é muito importante para os empresários, tá? Uma, você trouxe uma memória afetiva. Então, fazer sim. essa interconexão, né, entre o público e o que você está fazendo. Porque, realmente, se você está desenvolvendo um produto, desenvolvendo um serviço, seja lá o que for, ele está falando de evento, gente. Muitas vezes você está em outro segmento, mas se você não traz o cliente, né, para essa situação, né, e no caso dele ele trouxe a memória afetiva, realmente você não interliga, né, você não faz com que o cliente realmente se sintonize com o seu produto ou com o seu serviço. E uma outra coisa muito interessante que ele falou é que ele nichou, certo? Aliás, você fez um subnicho do nicho, né? Você colocou aí o Dia dos Namorados, ou seja, você criou uma ambientação, então quem estava lá realmente estava porque queria ouvir música romântica, né? Que foi o que a gente conversou um pouco de tempo atrás, que estava querendo realmente namorar, que estava querendo realmente interagir dessa forma. Então, quem entrasse de gaiato e realmente não tivesse ali, se sentisse fora do balaio, ele sairia, mas sairia até, de repente, sem reclamar ou sem nenhum tipo de expectativa, porque você realmente nichou. E isso é o que o empresário tem que fazer hoje, tanto nas redes sociais, como realmente na hora que for pensar em um produto, em um serviço, né? Eu acho que isso é muito válido fazer esse adendo. Mas continua aí, vai. Não, Vamos sem lá. dúvida, eu acho que dentro, inclusive, pegando esse gancho que você trouxe, é como se a pessoa tivesse feito uma reserva num restaurante, né? Então, elas só entraram as pessoas que nós colocamos nessa plataforma, né? Nós distribuímos o link, mas necessariamente estiveram presentes as pessoas que ou nos conhecem ou que necessariamente gostariam de viver aquela proposta que foi a do Dia dos Namorados. E Exato. aí, pegando a situação de antes, são essas empresas parceiras, nós conversamos com essas pessoas, né, para que elas pudessem estar presentes na live, na verdade, elas que se interessaram, e aí começaram a acontecer as parcerias, né? Eles nos premiaram, né, com algumas situações das empresas, Olha que e a bacana. gente, e a gente manteve, criamos um quiz, né? O quiz, na verdade, durante a live, ele se referia, por exemplo, a perguntas de filmes ou de atores que eram exatamente de músicas que eram flashbacks, né? Olha que bacana. Que era uma maneira que nós pensamos, se nós tivéssemos além do entretenimento, nós tivéssemos uma situação que as pessoas pudessem ficar do início ao fim, ou pelo menos boa parte do tempo, a gente precisava entregar alguma coisa, né? A gente
precisava fazer com que, até mesmo como premiação para esse público que nos acompanha, que é um público que nós fomos descobrindo, quando tínhamos evento presencial, fomos descobrindo como nós entregaríamos esse evento para essas pessoas. Porque quando a gente fala de música do passado, a gente tem uma série de músicas que todo mundo conhece. Mas alguns locais, por exemplo, a gente não vai atingir com determinada música. Agora, nesse caso específico, que era uma live romântica, era uma live do Dia dos Namorados, não tinha como dar errado, porque, afinal de contas, as músicas românticas, primeiro que estava completamente dentro do tema, e depois que as músicas não eram escolhidas por nós, as músicas eram escolhidas pelas pessoas que estavam participando. Exato, esse envolvimento, né? Você conectou as pessoas ao tema Exatamente. e ao seu produto, que era a live. Com certeza. E aí as premiações aconteceram, foi muito agradável fazer com que as pessoas pudessem participar e serem premiadas num dia que é um dia que acontece com muita força, inclusive quando você tem um evento presencial, e ter dentro do mundo do mercado do comércio varejista, Dia dos Namorados é um dia muito forte de vendas, né? Eu trabalhei muitos anos no varejo, os dois principais momentos de vendas no comércio varejista é o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Então a gente tinha um dia favorável, que se eu não estiver enganado foi numa sexta-feira, ninguém obviamente estava trabalhando por conta da pandemia, as vendas online aconteciam normalmente, porque aí as pessoas podiam comprar seus presentes e presentear nessa noite. Ninguém estava indo a restaurante, né? Porque, afinal de contas, todo mundo está desenvolvendo as suas receitas e comendo em casa e fazendo esse tipo. Então, nós tínhamos como agrupar essas pessoas entregando um produto diferenciado, porque eu acho que a criatividade nesse momento, e dentro do que você falou, é criar um nicho das pessoas que já te conhecem e entregar para essas pessoas aquilo que elas já estão acostumadas a receber do trabalho que você oferta quando você está de maneira presencial. E essa coisa do patrocínio é muito importante ressaltar, né? Porque é uma forma barata de evidenciar a marca de um produto, de um serviço, né? De uma empresa. Sim. E, ao mesmo tempo, todo mundo se ajuda, né? Porque a sua live se torna muito mais especial, porque você teve como realmente fazer essa brincadeira com o público e querendo ou não, a marca está tendo visibilidade, uma boa visibilidade, porque ela, sim, querendo ou não, está se mostrando de uma forma positiva, né? Então, isso é muito interessante. Vale a pena a gente explorar muito sobre isso mesmo. Eu entendo que quando você tem esse tipo de parceria numa iniciativa como essa, eu entendo que é o famoso ganha-ganha, né? Todo mundo, de alguma maneira, é beneficiado, né? Porque o Garagem, o Festa Garagem, ele é um segmento que também está dentro do que eu faço de trabalho, até porque eu faço outros eventos, né? E esses eventos, na verdade, acontecem sempre dentro do social e dentro do corporativo, e o Garagem, ele agrega um público muito forte, um público muito grande, porque quando o Garagem foi criado, né, isso há quase 3 anos atrás, o que foi notado é que esse público, na verdade, digamos, os mais experientes, né, entre os seus 40, 60 anos de idade, esse público ele não tem aonde ir na noite de São Paulo, né? Existem até algumas casas que trabalham com essa possibilidade da música antiga, mas se você vai uma vez e voltar na semana que vem, você vai ouvir a mesma coisa. É a mesma programação, né? E o Garagem, ele foi criado num formato em que a gente pudesse levar essa música flashback dessas pessoas, desse grupo de pessoas, mas que elas pudessem aproveitar. E todas as festas que nós tivemos presenciais, nós tivemos alguma situação diferenciada, né? Então não podia ser diferente na live. A live precisava ter um processo em que as pessoas se estivessem muito bem e fossem surpreendidas. Eu acho que a surpresa desse momento foi, além da lembrança, né, como você citou, a lembrança do passado, foi a questão do patrocínio, da premiação, da lembrança, que as pessoas, da participação quase que integral das pessoas durante a live. E ainda bem que eu tinha todas as músicas, ou praticamente todas as músicas que me pediam, né, o que tornou
é muito tranquilo. Nós chegamos a colocar, por exemplo, pedimos fotos dos casais, né, que iam participar da live, e compartilhamos essas imagens das fotos também ao longo da live, na imagem que as pessoas tinham, para que essas pessoas pudessem se sentir realmente acolhidas dentro do evento em que elas se colocaram à disposição de assistir. Eu acho que o intuito de quem trabalha com evento é, de fato, entregar para as pessoas um agradecimento em forma de interação, até pelo fato deles dispensarem esse tempo para quem está organizando o evento. Então, a gente pensou em alguns detalhes para que a gente pudesse ter um público presente, fiel e por um bom tempo. Interagindo o tempo todo, né? Porque Exatamente. um evento, uma coisa que a gente precisa se preocupar é isso, é não deixar a peteca cair, né? Então a gente tem que estar sempre criando movimentos, interação, e numa outra live são outras coisas, porque também o que você fez ontem, hoje já fica sem graça. Então, sim, essa questão da criatividade tem que estar muito presente mesmo, né? Mas que bacana. E me fala uma coisa, agora com esse momento da pandemia, né, óbvio, a gente está aí tendo que fazer lives se quiser sobreviver nesse mundo do entretenimento, certo? Até outubro, pelo que eu estou percebendo, a gente não tem uma posição diferente nisso, mas e aí? Como é que está essa sua experiência? Está positiva? Você está gostando? Quer continuar nisso? Até mesmo quando tudo isso acabar? Como é que você vê isso? Olha, eu entendo que, assim como o retorno tem acontecido nessa flexibilização que os governos têm feito, eu entendo que nós vamos voltar forte, né? Eu entendo que todos os segmentos vão ter uma nova forma de enxergar como trabalhar a partir de agora, mas eu não entendo que mas eu acho que a economia volta e o comportamento das pessoas não penso que vai mudar tanto assim. Para você ter ideia, eu tinha alguns eventos que foram cancelados e que foram postergados agora para o final do ano, que aí nós não sabemos ainda o que vai acontecer, porque até onde eu vi, até onde eu sei, a flexibilização para eventos, ou pelo menos uma aglomeração maior de pessoas, a partir de outubro. O governo pensa em fazer alguma coisa a partir de outubro, né? Então, eu não, nesse momento, até pelo fato de ser uma situação de trabalho, né, eu não vejo, por hora, como não dar continuidade, né? Eu penso que as lives elas vão continuar acontecendo pós-pandemia, mas os eventos presenciais eles vão voltar. Basta olhar quando aconteceram algumas situações de liberação de alguns espaços, as pessoas voltaram novamente, independente do que tenha acontecido. É claro que eu quero voltar a trabalhar, obviamente porque precisa trabalhar, mas eu também quero voltar a trabalhar com segurança, né? Eu não consigo pensar numa possibilidade de fazer um evento e as pessoas todas usando máscaras, né? E isso é algo que realmente vai ser difícil. Mas eu entendo que as coisas elas voltarão, né? Existe já uma conscientização de boa parte das pessoas daquilo que é necessário fazer nesse momento para que a gente... Infelizmente, a gente tem aquelas pessoas que quebram as regras e que acabam postergando um pouco esse processo de retorno. Mas eu entendo que é possível continuar assim com eventos. A área de eventos é uma área que emprega muita gente, né? Os estudos mostram que 98% de todo mundo que trabalha com evento nessa pandemia ficou absolutamente a ver navios, né? Eu acho que todas as categorias elas foram prejudicadas e, é óbvio, estou falando de eventos porque, afinal de contas, é o que eu faço, né? Mas eu entendo... mais ainda, né? Mas eu entendo que a proposta de retorno vai ser boa. Não dá, obviamente, para saber quanto tempo isso vai durar, até porque nunca ninguém imaginou que nós passássemos por um momento como esse, né? Ninguém que nós conhecemos viveu uma pandemia, né? Então isso é muito difícil de imaginar o que vai acontecer, mas eu acho que a gente precisa ser otimista. Eu acho que a gente precisa ser otimista e entender que assim como nós, que trabalhamos com eventos, tantas outras situações, elas deixaram também de acontecer, né?
E é óbvio que é uma cadeia que interfere na outra o tempo todo, mas infelizmente aconteceu. E já que aconteceu, o que a gente precisa agora é ter consciência do que precisa ser mudado para que os eventos voltem com força e todo mundo que tem um trabalho direto com o evento consiga retornar. E até que eles voltem, vamos fazer live, né? Vamos fazer live, tentar fazer live, vamos fazer live, vamos. Até porque você precisa continuar aparecendo, né? E muitas vezes, da mesma maneira que nós recebemos pessoas nas nossas festas em que nós não conhecemos, a gente começa começa a nos mostrar também para pessoas que estão na rede social e hoje em dia todo mundo, de alguma maneira, assiste alguma live. Todo mundo. Né? De certa forma, eles estão mais concentrados, então é uma oportunidade que a gente até, de certa forma, está tendo de aparecer de uma forma muito mais simples, sem tantos custos, para que a pessoa perceba tanto o seu trabalho como o meu, seja lá de quem for. Agora, aproveitar o momento, né? Exato. O ser humano é um ser social. É óbvio que, terminando tudo isso, voltam-se a essas situações de eventos, né? Porque a gente precisa de contato humano, né? Não tem como você se sentir aí tão isolado das pessoas. A gente precisa do toque, a gente precisa do abraço, né? Eu lembrei agora do projeto Abraço. Mas é isso aí, a gente tem que continuar com a live. E aí eu trouxe aqui, olha, Juan, algumas dicas para que a gente possa continuar fazendo lives. Eu achei bastante interessante para quem está interessado nesse sentido de repente, estar aí te contratando para fazer um evento, ou mesmo está pensando em fazer sozinho, porque afinal de contas, né, todo mundo pode fazer da melhor forma possível esse jeito. Então, as dicas são o seguinte, olha, fique atento às preocupações, né, por causa dessa situação da OMS, que eles estão expondo, para que você não se torne aí uma festa clandestina, e existe multa para isso, né? Em Curitiba mesmo, houve uma situação aí de 15 mil reais nessa situação de festa clandestina. Revise sua agenda, né? Eu acho que eu não preciso nem comentar sobre isso, porque, lógico, que se você está organizando evento, você realmente tem que fazer uma programação aí muito distinta. Comunicar aos participantes com frequência, né? Principalmente um pouquinho antes, porque as pessoas tendem a não ser lembradas, elas esquecem, ela tem suas próprias vidas para fazer. Verifique as recomendações do governo, né? Que eu já disse. E o mais interessante é que o que não falta aqui na internet são dicas para fazer isso com criatividade, né? O que a gente precisa é aquecer realmente o público e fazer isso aí acontecer. Mas que bacana! Pode falar. Eu acho que agora é o momento, de fato, do plantio, né? É necessário que você entregue para o público que já acompanha vocês, né? Que tem os seus seguidores, e eu diria que, por exemplo, quando você se torna uma pessoa, não vou dizer, não vou usar o termo público, né? Porque a partir do momento que você se organiza para fazer um evento, você recebe pessoas que você não conhece, e de repente essas pessoas começam a entender o que você faz e começam a enxergar você como uma pessoa do evento, né? Ainda mais eu sendo DJ e tendo que levar alegria para as pessoas e tocando as músicas que estão nos eventos e cuidando, preocupado pra caramba se o som tá legal ou se de repente a atração foi interessante para todo mundo. Eu acho que é o momento de você se mostrar agora, né? Primeiro porque as pessoas que te conhecem vão continuar te auxiliando em algum momento, né? Mas também se apresentar para pessoas que você não tem ideia e que vai ser amanhã, ele vai estar no teu evento, vai estar na tua festa, né? E foi o que aconteceu contigo, não foi? Você me disse aí sobre esses patrocinadores que estavam lá e me chamaram para essa conversa. Olha que bacana. E isso aconteceu através de pessoas que eu convidei para a live, e essas pessoas tinham ligações com esses fornecedores, né? E esses caras acabaram, assim, para mim, né, eu tenho uma empresa, uma microempresa, então esses caras acabaram se tornando parceiro de negócios. E hoje o parceiro de negócios, ele não necessariamente é uma pessoa do teu segmento, né? O parceiro de negócios, eu sempre ouvi dizer no comércio varejista que a tua não necessariamente é o que você faz, né?
Então, eu recebi essa possibilidade de parceria com, obviamente, o compromisso de divulgar esse trabalho que esses parceiros fazem. E, em contrapartida, eu posso pensar lá na frente na execução de um evento que eu vá fazer, né? Quanto mais eu divulgo essas pessoas e essas pessoas são beneficiadas com novos clientes, eu fatalmente vou ter algum benefício em algum evento, porque é assim que funciona a parceria. E quando eu recebi essa possibilidade da parceria, eu vi com muito bons olhos, porque primeiro eram pessoas que eu não conhecia, que eu passei a me relacionar, e depois que estava agradando aos meus clientes, né? Porque todo mundo que vai nas nossas festas são nossos clientes. E a gente, na festa, a gente faz questão de receber todo mundo, de cumprimentar todo mundo o tempo todo, porque a gente quer que as pessoas se sintam acolhidas. E as lives, elas precisam ter essa característica. Não dá para você acreditar que não dá para você acreditar que só porque, de repente, você está fazendo uma live, as pessoas têm a obrigação de permanecer. Elas vão permanecer se elas estiverem atrativos, né? Se elas se sentirem acolhidas. E acho que a criatividade de fazer com que o teu evento tenha a mesma característica que você entrega quando você tem um evento presencial é um grande passo para que você consiga ter público e você consiga fazer com que as pessoas continuem a seguir você. Olha que bacana, isso mesmo. O Edenilson Mata falou aqui, perfeito, com um monte de ponto de exclamação. É um parceiraço aí do Juan, né? Nessa situação do Festa Garagem. O Renato Ito falou que tem tudo a ver essa conexão. Eu acho muito bacana mesmo. É isso aí, né? É esse acolhimento, é aproximar. E eu acho que esse papel na live é um pouquinho mais difícil, mas é possível. Não é verdade? É possível, porque é possível sim, e também é mais difícil, né? Porque você, na execução é uma coisa, mas para a pessoa que está assistindo, é uma situação completamente oposta, né? É verdade. Então, para você tentar fazer esse processo, então, antes disso, existe a necessidade de estudar como você vai ofertar esse processo para essas pessoas, né? O planejamento Porque é muito mais forte, né? o planejamento ele precisa ser mais forte, porque você não sabe qual é qual vai ser o teu alcance. O que você sabe é que você não pode perder quem entrar, né? Então, as pessoas que estiverem lá, elas têm que necessariamente estarem satisfeitas, né? Então, esse planejamento de como você vai entregar esse produto, de como essa música vai chegar do outro lado, de como todos os detalhes, né, que estão envolvendo a live precisam ser resolvidos. Então, esse processo precisa ser muito bem pensado para que a situação seja não só uma, né, que aconteçam outras lives e que quando você anunciar que outras lives acontecerão, essas mais pessoas retornem, não só aquelas que estiveram participando, mas aquelas que participaram falaram para outras e essas vieram, que foi legal, vamos participar, aquela coisa toda. Então, eu acho que a proposta tem que ser realmente uma preocupação antes e o durante você vai consertando o que precisa para que o depois aconteça, né? Exato. E o depois do pós-evento também, fazer essa continuidade para que num próximo evento você traga todo mundo de novo. E essa questão da melhoria contínua, né? Bem-vindo, Enzo. Você chegou atrasado, não se preocupa com isso, não. O importante é que você está aqui. Boa noite, Enzo. Eu acho que esse depois é muito legal e aí as redes sociais elas têm uma força muito grande, né? Porque você recebe os feedbacks das pessoas após o processo do que foi feito, né? E é mais uma preocupação que eu acho que as pessoas precisam ter, receber para quem recebeu o serviço, receber essas informações de como você executou o processo, né? E tem que estar aberto, inclusive, também para aquilo que não foi tão bom, né? Porque tem que estar aberto para aquilo que não foi tão bom, porque eu acho que quando você tem essa possibilidade de ouvir aquilo que não foi tão bom, você só aprende com isso, né? Você consegue fazer com que exista uma melhoria numa segunda vez, numa terceira, e esse processo de excelência ele só vai acontecer ouvindo o cliente, sabendo exatamente o que essas pessoas estavam esperando. É claro que isso de uma maneira bem estudada, né? Não dá para levar em consideração
uma postura de alguém que teve um momento que, de repente, para ele não foi interessante, né? Eu acho que você tem que agradar o todo, né? E ele faz parte do todo, né? Então, eu acho que aos poucos, quando você vai ajustando esses detalhes, né? Esses pequenos detalhes, as coisas que são trazidas, a tendência é de que você entregue produtos melhores e essa criatividade vai acontecendo naturalmente, né? Porque você vai entendendo, porque quando você trabalha mais à vontade, fatalmente você desenvolve um trabalho melhor, né? Com certeza. Olha, eu queria agradecer também a presença da Lu Teruya. Gratidão, Lu, você está sempre junto aí, viu? Porque deve é. A Verônica está aqui também, Verônica Stezek, muito bacana. Obrigada, gratidão. Gente, eu acho que é isso mesmo. Olha, eu gostaria de falar um pouco sobre isso que você está dizendo, que é o saber ouvir, né? Porque o que acontece? O cliente que simplesmente não fala nada e para e simplesmente não gostou, esse está fadado. Posso fazer uma rápida interrupção na sua fala? Claro, claro. Esse rapaz que entrou aí, o John, nós temos um telespectador de Taiwan. Né? Olha que bacana! De Taiwan. Estamos internacionais. Tudo bem, John? Tudo bem? O John, ele fala português. Não, eu acho que ele está entendendo algumas das coisas que nós estamos falando, mas a gente tem duas opções de falar com ele, ou em mandarim ou em inglês, né? O John, ele foi o intercambista que eu recebi na minha casa quando meu filho fazia intercâmbio, e que prazer ter ele aqui conosco. Muito obrigado, John. Verdade, ó, uma próxima vez a gente traz o Juan aqui só para falar dessa questão de intercâmbio. O filho dele foi para Taiwan, ficou 1 ano lá estudando. Exatamente, uma experiência incrível. Ele recebeu uma pessoa que é o John, que está aí com a gente. Muito obrigada. Sim, não entendi. Ele falou. Engraçado. Tá bom, mas ó, o importante é essa presença aí maravilhosa. Bem, eu estava falando então dessa questão de ouvir o cliente, né? O que acontece? O cliente que simplesmente não fala, você muitas vezes corre o risco de não estar com ele de uma próxima vez, né? E hoje a gente sabe que de 70% a 80% de chance disso acontecer, né? E quando você ouve, mesmo sendo alguma coisa que você não está gostando no momento, e tentar contornar isso da melhor forma possível, entregar uma conversa verdadeira com esse cliente, ele permanece. Muitas vezes você contorna de uma tal forma que ele passa a te indicar, né? Então isso já aconteceu muitas vezes em clientes meus, isso é muito importante, né? A gente saber ouvir. E aí eu vou falar uma frase do meu pai, que hoje está com 75 anos, mas é uma frase muito verdadeira de uma pessoa muito humilde, muito simples, que ele falava assim quando eu era criança: Jussara, por que a gente nasce com 2 ouvidos e uma boca? Para a gente aprender a ouvir mais e falar menos. Porque enquanto você tem essa escutativa, você recebe insumos, você recebe insights, você recebe aprendizado. Quanta coisa pode acontecer? Muitas vezes você está falando com uma pessoa que não tem nada a ver com o seu setor, com o seu segmento, com o seu tipo de trabalho. Às vezes você está andando na praça, obviamente não agora, conversa com um mendigo, e quanto aprendizado você tem? Enquanto que se você está preocupado falar, ou então em dar a resposta para aquilo que ainda nem veio direito, é quando realmente a gente não cresce e aí a gente se torna uma pessoa desagradável e sem empatia, né? Então é isso. Sem dúvida, eu acho que é primordial para quem trabalha com o público, e todo mundo, de alguma maneira, tem um cliente final, né? Mesmo que você trabalhe num escritório, existe um cliente final, né? Na parte administrativa, existe um cliente final que depende do teu serviço. E para nós que trabalhamos diretamente com o público, e que a pessoa pode, do momento que ela está curtindo a festa de maneira presencial, falar com você diretamente daquilo que ela gosta ou que ela deixa de gostar, eu acho que toda postura de ouvir e entender se aquilo vale a pena ser considerado ou não, ela é válida, porque é um jogo, né? Essa semana eu ouvi uma frase que acho que é bem isso que a gente... todo jogo você não perde. Ou você ganha ou você aprende, né? Então, eu acho que o aprendizado ele tem que ser constante, de fato, e o evento ele mostra isso, né? Porque
quantos eventos que, de repente, eu fui fazer de eventos sociais, como casamentos, que eu, assim, as mães das noivas geralmente são mais estressantes do que as próprias noivas. Mas você precisa entender que aquele momento é um momento que precisa estar perfeito, né? Então, o profissional do evento, ele precisa necessariamente entender que a pessoa que está trazendo essa observação, ela espera que seja perfeito. E a melhor coisa depois disso, quando você entende que isso é necessário para corrigir o teu trabalho, é quando termina o evento e você recebe das pessoas, né, que o evento foi legal, que curtiu pra caramba, que fazia tempo que ele não se divertia tanto quanto ele se divertiu. Esse é o preço, né? Na verdade, isso daí é a diferença entre preço e valor, né? O preço você compra, mas você precisa criar um produto que entregue valor para as pessoas. O valor é primordial para que você consiga, de repente, manter esse público, além de fiel, ainda seja um público que você consiga ser conhecido por outras pessoas, né? Que é o que é primordial para quem trabalha com o público diretamente, e acho que esse é o único segredo para que você consiga seguir, né? Eu venho de uma escola muito boa, que é uma escola do comércio varejista, em que eu aprendi a lidar com clientes, né? Eu acho que os clientes, eles precisam realmente ter satisfação, né? Você não sabe com quem você está falando, com quem você está atendendo, né? Você não sabe se aquela pessoa que você atendeu é uma pessoa que vai te dar uma outra oportunidade melhor ainda do que você imaginava, né? E eu acho que isso está em todas as áreas. Eu acho que quando você está fazendo isso de maneira vendendo um produto, todo mundo vende alguma coisa, né? Todo mundo, de alguma maneira, vende alguma coisa, mesmo não recebendo por ele ou sendo pago para vender algo, né? O evento é a mesma coisa. A gente vende... quando eu vendo o meu trabalho para um evento social, meu cliente são meus contratantes. Quando a gente faz o trabalho no garagem, são as pessoas que compram ingresso para ir para a festa, eu preciso entregar um evento agradável para essas pessoas. E a live, mesmo não tendo valores envolvidos, né, pelo menos nas nossas não tem, ela precisa ter algo que essas pessoas entendam, quer dizer, eu preciso fazer algo que vai me garantir que presencialmente elas estarão, porque elas vão lembrar, né? Eu tenho certeza que pessoas que receberam os nossos presentes agora na live podem ser clientes que estarão conosco presencialmente, né? E isso é muito agradável. E o mais importante é essa troca e esse dar sem esperar o retorno, né? Exatamente. Porque quando você não espera o retorno, você não está aí sujigando a pessoa com expressões ou com uma situação em que ela está na cara que você está fazendo algo para receber em troca. Exatamente. Mas as pessoas percebem isso, né? Quando percebem, as pessoas percebem. E o legal dessa história é que eu, particularmente, né, de maneira individual, ou seja, através do Garagem, que é uma iniciativa muito legal e que o Wilson já há algum tempo, nós fazemos porque gostamos, nós fazemos porque é legal, a gente se sente bem fazendo. Então, quando você se sente bem fazendo alguma coisa, você realmente não tem interesse que as pessoas, né, pensem em você posteriormente. Você simplesmente quer que as pessoas estejam felizes nos eventos, aproveitando aquilo que você está entregando para elas, porque eu acho que a coisa mais interessante de acontecer é isso. É isso mesmo. A Sol disse que somos eternos aprendizes. É isso mesmo, Sol. A gente aprende muito a cada dia. É verdade. A Lu falou alguma coisa aqui. Isso é respeito. E é totalmente verdade. É respeito mesmo. Olha, nós estamos aí com quase 15 minutos de live. Eu acho que seria legal a gente abrir um pouco para pergunta. O que você acha, Juan? Estamos à disposição, né, Jussara? Ó, nada melhor que estar feliz, Edenilson Mata falando. É isso aí. A gente trabalhar com o que gosta e fazer isso acontecer é a melhor coisa, né, Edenilson? Pensa, né? O trabalho deixa de ser trabalho e passa a ser diversão, né? E aí você faz isso com tanto amor que a coisa acontece com mais fluidez, com mais força, né?
Exatamente. Eu sou completamente maluco por música, né? Assim, a música é uma das poucas coisas na minha vida que me emociona. Eu me emociono com algumas situações, óbvio, até porque o ser humano tem essa característica, mas a música é algo que quando eu estou fazendo os meus eventos, né? Quando eu estou fazendo aquilo que eu me predispus a fazer, eu vou com muita vontade de fazer. Tenho o meu frio na barriga, né? Nunca deixo de ter o meu frio na barriga, porque eu acho que quando você deixa de ter frio na barriga, você não precisa mais fazer aquilo que você está fazendo. Eu acho que Exato. eu acho que você precisa estar preocupado. Se você não estiver preocupado, não faz mais não faz o que você está fazendo que vai ter problema. E eu Bem, adoro fazer e espero que em breve façamos muitos eventos, muitos eventos. Isso vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. ó, trabalhar é igual fazer um bolo, se não fizer com amor, não cresce. É isso mesmo. Que maravilha, ó. Tá vendo? É São isso aí aí. as pérolas que fazem a gente entender o quanto vale a pena a gente fazer com gosto, né? O que a gente Sem faz. dúvida, Então, sem gente, dúvida. alguma pergunta? Podem passar aí as perguntas que vocês querem. A gente está aqui pronto para responder, né? Antes da gente fechar aí esse momento, que foi bem bacana, eu acho que a gente teve aí um público acolhedor, que esteve aí com a Sempre. gente até o fim, isso é tão bacana. Teve muitos insights aqui, eu tenho certeza que várias pessoas vão estar levando isso para suas carreiras, independentemente se faz parte do segmento de evento, de entretenimento, né? Isso é muito Sem dúvida. bacana, né? E antes que, não sei se existirão perguntas, obrigado, Enzo, aí pela sua observação, né, do meu trabalho. Fico muito feliz, eu acho que é muito gratificante, né, quando a gente tem esse reconhecimento das pessoas, porque isso incentiva ainda mais o processo de continuidade, né? É, Acho que entra até dentro daquela pergunta que você me fez sobre como será depois. Eu torço para que seja maravilhoso, né? Porque se eu não pensar que vai ser maravilhoso, aí não tem graça, né? Eu preciso continuar a pensar que vai ser muito bom. E e o não sei se empreendedor precisa ser otimista, não tem jeito. A gente sim, está eu na acho que o raça, ainda empreendedor não chegou para se precisa ser molhar. otimista, precisa ter otimismo e precisa entender que as dificuldades são aprendizados, né? A gente precisa aprender nesses momentos desafiadores e voltar mais forte, é o que vai acontecer, né? E não sei se terão perguntas, mas eu queria aproveitar esse tempo, embora não Não, ainda tenha. não apareceu nenhuma pergunta, não. Fica à vontade. Eu acho que assim, ó, o Ed ele comentou da possibilidade de a gente teve, né, a iniciativa de fazer eventos delivery, né? O que é o evento delivery? O evento delivery, na É, verdade, é, é, é entregar para você uma festa exclusiva, né? Entregar para você uma festa exclusiva, fazer com que você escolha o seu repertório, mas que você tenha a sua festa delivery, né? Isso é uma das possibilidades que a gente tem dos eventos, né? Então, isso é uma possibilidade que a gente já tinha fazido no garagem, na verdade, para o garagem, né? O delivery acaba sendo uma festa contratada por qualquer pessoa que queira contratar. O delivery é uma opção para quem quiser depois, futuramente, a possibilidade de uma festa exclusiva, né? Então, a produtora faz as festas como precisa ser e a pessoa curte do jeito que ela quiser. olha, que bacana. E eu quero, antes de fechar, primeiro agradecer, de verdade, né? Agradecer aí pelo convite, pela possibilidade de trazer essa informação do mercado de eventos, que tem sido algo desafiador realmente. Estou me sentindo importante de estar fazendo essa live aqui com você. Imagina, somos todos juntos. Somos Estou me todos um, sentindo. né, Juan? Não posso dizer que além das lives musicais eu não participei, eu não fiz uma live durante a pandemia. Olha que legal que a pandemia me trouxe essa oportunidade. E isso é muito legal. Dizer que realmente assim foi um prazer realmente ter sido convidado, participar contigo, porque eu acho que é um momento em que todo mundo ganha quando existem parcerias, quando existem situações. E convidar as pessoas que estão aqui na live para curtir e seguir a For the Brave. Né? For the Brave é uma iniciativa muito legal e muito importante da Jussara, que incentiva com força os empreendedores e que
desenvolve trabalhos para que essas pessoas se tornem melhores profissionais. Então sigam o For the Brave no Instagram, que vai ser legal, vocês vão ter novidades. Não sei se apareceram perguntas aí.